Certa vez, o Vasco foi lanterna do Campeonato Brasileiro, 1969, mas 9 meses depois, foi campeão carioca por antecipação, saindo da fila de 11 anos sem conquistar o título. Certa vez o Vasco bateu seu recorde negativo de derrotas seguidas, 1971, mas classificou-se no Campeonato Brasileiro para a fase semifinal de grupos. Certa vez, o Vasco foi eliminado pelo Operário de Mato Grosso, 1976, mas atuou como um leão diante do Fluminense na decisão do Campeonato Carioca e voltou à competição nacional, ganhando a repescagem em seu grupo. Certa vez o Vasco ficou de fora da classificação para o Campeonato Brasileiro, por ter sido 7º no Campeonato Carioca em 2 turnos, 1983, mas, convidado pela CBF, conforme previa o regulamento, chegou à final do Campeonato Brasileiro meses depois. Certa vez, o Vasco teve que brigar por seus direitos para não ser rebaixado na canetada diante da péssima campanha feita na primeira fase do Campeonato Brasileiro, 1986, mas se classificou para os playoffs após a disputa da segunda fase. Certa vez, o Vasco foi eliminado pelo Vitória da Bahia na Copa do Brasil, 1989, mas, meses depois, foi campeão brasileiro. Certa vez o Vasco foi eliminado pelo CSA de Alagoas na Copa do Brasil, 1992, mas, meses depois, foi campeão carioca invicto. Certa vez o Vasco estava obrigado a jogar 5 partidas em 10 dias, ano 2000, mas o clube conseguiu esparçar os jogos, contrariando os interesses da Rede Globo. Certa vez o Vasco foi para o intervalo numa decisão em que atuava fora de casa, perdendo por 3-0, ano 2000, mas virou para 4-3, feito jamais igualado na história do futebol mundial em decisões até 2025. Certa vez, houve um incidente com queda do alambrado de São Januário, ano 2000, com edição de imagens que desfigurava o ocorrido por parte da Rede Globo e tentativa de interdição de São Januário, mas o Vasco jogou lá em 2001 pela Libertadores, Copa Mercosul, Campeonato Brasileiro, Torneio Rio-São Paulo e Campeonato Carioca. O clube emprestou em seus termos o próprio estádio para a final da Copa do Brasil de 2005, Fluminense e Paulista de Jundiaí. E 23 anos depois, a Globo admitiu o que tinha feito quanto à edição das imagens contra Eurico Miranda. Certa vez o Vasco sofreu um torniquete financeiro da Globo por 18 meses, 2001 a 2002, mas resistiu e, ao não dar aval para a emissora renovar o contrato de TV com os clubes sem pagar o Vasco, ocasionou a que as partes novamente negociassem, mantendo-se o Vasco no grupo principal entre os recebedores das cotas de TV. Certa vez o Vasco foi eliminado pelo 15 de Campo Bom, do Rio Grande do Sul, na Copa do Brasil, 2004, mas 4 dias depois conquistou a Taça Rio, primeiro lugar, derrotando o Fluminense de Ramon Menezes, Roger, Romário e Edmundo na decisão. Certa vez, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil para o Baraunas do Rio Grande do Norte, 2005, goleado pelo Atlético Paranaense no Brasileiro, mas meses depois classificou-se para a Copa Sul-Americana, tal qual o clube paranaense, derrotando-o como era normal em São Januário no retorno. E teve o artilheiro do Campeonato Brasileiro, no caso Romário, com 39 anos de idade à época. Certa vez, o dirigente do Flamengo, Kleber Leite, de olho num possível empréstimo de São Januário para o rubro-negro em face dos Jogos Pan-Americanos do Rio que estavam por vir, 2007, teceu elogios ao Vasco, afirmando até que era inconstitucional o próprio Vasco não poder atuar em seu estádio, mas o presidente Eurico Miranda disse simplesmente que era problema dos outros não terem campo para jogar. Certa vez, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil pelo Gama do Distrito Federal, 2007, mas ficou metade do Campeonato Brasileiro na zona da Libertadores e foi fundamental para o rebaixamento do Corinthians no fim do ano, derrotando-o no Pacaembu. Certa vez, o Vasco foi assumido, dezembro de 2014, com uma receita anual de 129 milhões de reais e dívida de 688 milhões. Posta nesse valor sem carregar tintas quanto às reservas para contingências, a fim de não causar prejuízos ao Vasco
na busca por sua recuperação junto ao mercado e parceiros. No fim do triênio, a dívida diminuiu, segundo o balanço feito pela gestão sucessora, e em valor maior ainda, após decisão do Conselho Deliberativo sobre o mesmo tema, mais próximo ao fim de 2018. Certa vez o Vasco foi assumido, 2015, contando 8 jogos sem vencer o Flamengo, mas pôs o adversário 9 jogos sem ganhar, eliminando-o de 3 competições consecutivas no confronto direto e sendo campeão de 2 delas. Certa vez o Vasco caiu de divisão, roubado em 14 pontos, 2015, mas em sequência ficou 7 meses sem perder uma partida e sagrou-se campeão carioca invicto pela 6ª vez. Certa vez outro presidente do Flamengo pediu para Eurico Miranda que emprestasse São Januário ao rubro-negro, 2016, mas o presidente do Vasco disse não. Certa vez, tal qual em 1989, o Vasco foi eliminado pelo Vitória da Bahia na Copa do Brasil, 2017, mas chegou à Libertadores. Por outro lado, certa vez o MUV entrou no Vasco, cheio de promessas, com o clube em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, 2008, e finalizou a competição em 18º, rebaixado. Certa vez o Vasco caiu pela primeira vez de divisão no Campeonato Brasileiro, 2008, fazendo 30 pontos nos últimos 30 jogos, e comemorou de forma efusiva o título de campeão da Série B no ano seguinte, igualando-se ao Campo Grande em conquistas daquela competição. Certa vez, com o Vasco na 2ª Divisão, 2009, a AAV, Associação dos Amigos do Vasco, uma criação excêntrica de apoiadores do MUV, resolveu ter num show do humorista Chico Anísio, chamado Vasco na Segunda, um caminho para supostamente pagar dívidas do clube, numa propaganda política disfarçada em coitadismo para justificar a própria queda do Vasco ocorrida pouco antes. E a ideia partiu de um rubro-negro, dono do Centro Cultural Veneza, diretor financeiro do Flamengo à época, e que sugeriu num clima de humor o nome Vasco na Segunda para o show. Certa vez, o Vasco apresentou um balanço, carregando tintas nas reservas para contingências, 2009, com o objetivo de pôr a dívida do clube como a maior do Brasil. Apresentou quase 110 milhões de reais em reservas para contingências contra, por exemplo, 7,6 milhões do Flamengo, que tinha mais de 200 ações trabalhistas que o Vasco contra si. E ao fim do período daquela gestão do MUVI, triplicou a dívida real que o clube tinha e dobrou aquela que pôs na canetada. Certa vez o Vasco caiu de 1º para 5º nas cotas de TV, 2011, com seu próprio aceite porque receberia mais, e abriu o espaço para seu principal rival ganhar praticamente o dobro daquilo que passaria a receber, criando uma futura PG em favor do rival por conta disso. Certa vez o Vasco conquistou a Copa do Brasil, 2011, e a gestão reeleita, também por isso, não tinha como pagar os atletas. Contratou sabendo disso, perdendo-os depois, vários deles, a partir do fim do ano seguinte, e constituindo dívidas com boa parte dos principais jogadores daquele elenco, além de comprar Éder Luiz e não pagar ao Benfica de Portugal, posteriormente emprestá-lo ao mundo árabe, novamente não pagar e deixar o problema para a gestão seguinte resolver, ocasião na qual, em 2016, o clube teve que arrumar 12 milhões de reais em 48 horas, a partir de ordem da FIFA, para satisfazer o débito. Certa vez o Fluminense quis ficar com o lado direito do Maracanã para sua torcida, em detrimento do Vasco, 2013, e apesar disso só ser possível caso o Vasco concordasse, seu representante o fez. Certa vez o Vasco caiu de divisão pela 2ª vez, 2013, e o que se tentou foi uma antecipação da eleição do ano seguinte para que o MUVI se mantivesse no poder, com outro rosto conveniente. Certa vez, o Vasco foi eliminado pelo ABC do Rio Grande do Norte, 2014, e tomou de 5-0 do Avaí na Série B. Certa vez, o Vasco foi deixado na Taça Libertadores, 2017, e ficou por um gol para não cair no Brasileiro, 2018. Certa vez, houve uma denúncia no Vasco de desvio de rendas de jogos do clube, oriunda de dentro do próprio clube, 2018, e diante do grande mantra do MUVI sobre a famosa renda levada por Eurico Miranda para casa, como era hábito dos dirigentes dos grandes clubes fazerem para que o clube não tivesse que pagar carro forte,
segundo matéria do Jornal do Brasil, evidenciando isso na época, e o roubo dela, transformado em piada num ano de eleição, 1997, esperava-se a abertura de um inquérito para se apurar os fatos, mas o grupo à época dito Amarelo, pertencente ao Conselho Deliberativo, do qual fazia parte Carlos Osório na ocasião, poucos anos depois vinculado a outro grupo, que se dissera traído pelo presidente do clube, que era de sua chapa, e se disse, ele sim, traído pelo mesmo grupo, ajudou para que não houvesse a investigação, votando contra ela, numa demonstração de pouco se importar com esse tipo de assunto, só servindo para discurso e contação de anedotas alhures. Certa vez, o Vasco caiu de divisão pela 4ª vez, 2021, e comemorou o título da Taça Rio, que deu o 5º lugar ao clube no Campeonato Carioca. Certa vez, o Vasco emprestou São Januário para o Fluminense, 2021, e permitiu que as bandeirinhas do Vasco fossem trocadas pelas do adversário, que tomara emprestado o estádio para um jogo seu. Certa vez o Vasco foi mantido na 2ª divisão, 2021, e meses depois, eliminado na Copa do Brasil pelo Juazeirense da Bahia. Certa vez o futebol do Vasco foi vendido, 2022, e meses depois, eliminado pelo ABC do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil. Certa vez o Vasco teve negociado seu futebol, 2022, dizendo-se com uma dívida de 735 milhões de reais, e no ano seguinte discursou sobre um valor a mais, 200 milhões, chamado de dívida oculta, que oportunizaria a SAF ficar com mais 20% das ações pertencentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama, diluindo-as. Certa vez, o Vasco sofreu sua maior goleada na história para o time da Gávea, 2024, e a responsabilidade pela vinda do treinador, que simbolizou o desastre, não foi atribuída ao responsável por autorizar a contratação, mesmo com o Vasco voltando a gerir seu futebol uma semana antes da conclusão do negócio. Certa vez, o Vasco teve de receita 473 milhões de reais e apresentou dívida de 1,4 bilhão de 2024, dizendo-se falido quanto à SAF, e entrou em concordata meses depois. Certa vez, o presidente do Vasco declarou que queria o Vasco atuando contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro em São Januário, 2025, e no primeiro não, se calou, mantendo-se silente, apesar de advogados vascaínos, desvinculados da gestão, terem conseguido uma liminar que oportunizava ao Vasco continuar brigando por seus direitos. Após órgãos de mídia reverberarem que aquilo seria uma estratégia para um bom acordo com Flamengo e Fluminense, mudando inclusive possivelmente termos contratuais, os dois clubes da Zona Sul emitiram notas refutando, enquanto o Vasco manteve-se silente. Certa vez o Vasco se tornou o primeiro clube brasileiro a perder de 4 para uma equipe venezuelana em competições da Conmebol, de 2025. E o discurso vigente é de que a solução seria entregar o clube para terceiros em nome do fim da política. Até quando o torcedor vascaíno será enganado por Move e suas cores, esperando que a grande mídia vá dizer para ele a óbvia diferença institucional do clube com eles e sem eles? São 13 anos e 10 meses dos últimos 17 no Vasco. O torcedor do Vasco foi conduzido como massa de manobra, serviu de joguete dos discursos arrumadinhos, levado ao desespero para justificar venda, concordata, revenda e se encher de receios quanto a possíveis brigas a serem compradas pelo clube, que facilitaram exatamente o aceite à inação das gestões desse período, muitas vezes após discursos que sugeririam o contrário, protagonizados por ela própria. São 4 rebaixamentos, 1,2 bilhão de reais de dívidas feitas no período do Move e suas cores, freguesia para o Botafogo, 5 vitórias e 27 derrotas para o Flamengo, 0-10 em campeonatos brasileiros, de terceiro no ranking da CBF, em 2008, para 15º hoje, venda do futebol do clube, concordata, nenhum campeonato carioca ganho em 14 edições, recorde de tempo na história do Vasco sem taças conquistadas, tentativas de melar eleições na justiça, que perderam ou estavam perdendo 4 vezes no século 2003, 2006, 2017 e 2020. Por que imaginam os vascaínos que os protagonistas e apoiadores desses 13 anos e 10 meses de gestão
Querem ver o clube revendido, entregue a terceiros, os que assim pensam? Não é, nunca foi, nem nunca será pelo Vasco. O grande problema da esmagadora maioria dessa gente é o Vasco ter jeito sem eles. Preferem que acabe, que vá para a Série D ou Z, até porque se fosse por algo lógico, seguiriam a lógica de 2/3 dos grandes clubes brasileiros, que nem SAF viraram após quase 4 anos da lei existir, lembrando que a do Vasco foi a primeira a entrar em concordata. A narrativa permanecerá sendo a deles, afinal são quase 14 anos em 17, discursando e normalmente com apoio midiático, quando o contraponto é o lado inverso do deles. Esse próprio texto será prova disso. Leiam os comentários, observem as justificativas para tentar induzi-los, percebam como se tenta construir narrativas para se afastar dos números, dos comparativos, da discrepância de 2 modelos antagônicos de gestão. Não é de estilo, e sim de gestão. O enfrentamento externo contra o enfrentamento interno, a exigência de respeito ao clube, desgastando-se pessoalmente se necessário for, contra o recolhimento, aguardando uma boa hora para falar e ter confetes jogados para ou por si próprios, o hábito de superar todos do Rio no confronto, contra a freguesia para 2/3 deles, o número de títulos brasileiros, sul-americanos e de Libertadores obtidos pelos adversários num tipo de modelo e o mesmo item no outro modelo. Vasco ganha 19-16 contra o Flamengo neste século, 9-5 em campeonatos brasileiros, num modelo que eles odeiam. E no modelo do Move e suas cores, Vasco ganhando apenas 5 do Flamengo e 27 derrotas. Esses números são ainda mais vergonhosos em campeonatos brasileiros, nenhuma vitória e 10 derrotas. Quaisquer argumentos usados, surrados para tentar fazer igualar ou serem parecidas gestões do Move e suas cores com quaisquer outras, nos últimos 55 anos do Vasco, é mera fantasia, cinismo e sofisma. Texto de Sérgio Frias. Fontes de pesquisa: Net Vasco, O Globo, Jornal dos Esportes, Jornal do Brasil.